vamos aproveitar o tempo então? Vamos ficar de pé? E vamos ler a palavra de Deus primeiro e depois nós vamos orar. Não é só eu que vou orar, vocês, a igreja toda vai orar por essas pessoas. Nós vamos orar, colocar todas nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode cuidar de todos nós. Então nós vamos começar em Gênesis. Hoje nós vamos falar, isso é uma pergunta que me fez, o que é o corpo celestial. Então nós vamos pregar sobre esse assunto, o que é o corpo celestial. E vamos começar em Gênesis capítulo 1, do verso 26 e 27, e depois passar para Hebreus 7, do verso 1 e 3, e depois Apocalipse 19 e 16. Primeiro, Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27. Está escrito assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Vamos passar para Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Eu creio que não precisa nem de falar que é no Novo Testamento, e praticamente, uns tempos atrás, tinha pessoa que não sabia nem livro da Bíblia, mas hoje eu acho que não tem mais não, né? Onde está o livro, se é no Novo, se é no Velho Testamento. Mas se não sabe, é o Novo Testamento, tá? Nós vamos ler no capítulo 7, a partir do verso 1. Do verso 1 até o verso 3 de Hebreus. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, o que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação rei de justiça. Eu quero que os irmãos notem aqui esses três títulos do próprio Deus. E primeiramente por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então agora vamos em Apocalipse capítulo 19, verso 16. Como nós vamos falar sobre essas manifestações do próprio Deus e depois mostrar sobre esse corpo celestial. Então vocês vão notar que o próprio Deus manifesta aqui, são três manifestações dele. Primeiro, rei de justiça, depois rei de Salém e depois rei dos reis e senhor dos senhores. Então vamos aqui em Apocalipse 19, verso 16, que diz assim: E no seu vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então vamos orar? Não esquece das pessoas que estão enfermas, e não só os irmãos que escreveram aqui. Nós vamos orar por irmãos. Muitos irmãos às vezes ouvem a mensagem aqui e depois eu fico sabendo que eles estavam precisando de oração. Então, aqueles que estão precisando de oração, aonde quer que estiver, é só crer. Nós vamos orar e pedir a Deus para abençoar a cada família, a cada pessoa que está na face da terra. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, nós estamos aqui pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Meu Deus, vivendo, Senhor, no fim de todas as coisas. Meu Deus, muitas vezes a gente para e fica pensando, Senhor, meu Deus,
Quantas pessoas que vai ser surpreendida, mesmo vindo à igreja, Senhor, por eles não entender a Tua palavra, por eles não ter revelação da Tua palavra, eles ficarão, meu Deus, um dia surpresos, porque eles, na verdade, vieram tantas vezes na igreja e não entenderam nada, Senhor. Meu Deus, nós estamos pedindo misericórdia para todos os Teus filhos que estão na face da terra, Pai. Meu Deus, ajuda, Pai, principalmente no sentido espiritual. Abra os olhos das pessoas, Senhor. Abra os olhos dos Teus filhos para que eles possam compreender as Escrituras antes que seja tarde demais, Pai. Meu Deus, neste momento, Senhor, nós estamos orando, Senhor, por esses pedidos, Senhor. Meu Deus, como estava falando sobre essa criança, Pai, a filha do irmão Cleuber. Ó Deus bendito, no nome do Senhor Jesus Cristo, visita essa criança ali, Senhor. Meu Deus, como um dia eu fui lá, Senhor, e eu mesmo disse, Senhor, uma criança como essa, ela é salva, Senhor. Meu Deus, às vezes o Senhor mantém ela nessa situação, porque se ela crescer ou ficar sã, meu Deus, talvez ela irá para o mundo. Meu Deus, mas o Senhor tem aquela alma salva, Pai. Por isso, Senhor, nós pedimos, Senhor, faça a Tua vontade sobre a vida daquela criança. Meu Deus, se é da Tua vontade que ela levanta daquele leito de dor, meu Deus, e se está com o Senhor nesse momento, Pai, o Senhor pode fazer isso num instante, num piscar de olhos, aquela menina pode levantar, Senhor. Meu Deus, mas nós não queremos que o Senhor faça a nossa vontade, mas a Tua vontade. Se isso é a vontade perfeita do Senhor, Pai, então que ela levante nesse momento, Senhor. Meu Deus, e vai para casa com saúde. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos ela em Tuas mãos e também sobre esses pedidos, Senhor. Meu Deus, pessoas que vão fazer cirurgia, Pai. Meu Deus, eles estão entregues em Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, que quando o médico for tocar, Senhor, meu Deus, no corpo daquelas pessoas, que não seja um médico apenas, mas o Senhor na mão daquele médico, para que toda cirurgia saia perfeitamente bem, Pai. Meu Deus, que não haja nenhum problema, Pai. E esses pedidos, Senhor, meu Deus, que estão aqui, Pai, o Senhor conhece a vida de cada um. Eu peço, Senhor, Pai, que ajuda, Pai. Tira a enfermidade das pessoas, Pai. Meu Deus, dá saúde, Senhor. Liberta os Teus filhos que estão na face da terra. Qualquer problema, meu Deus, na vida de cada um, meu Deus, o Senhor é a nossa solução. Meu Deus, o Senhor é tudo que nós precisamos, Pai. O Senhor é o nosso remédio, Senhor. Meu Deus, a nossa saúde, a nossa salvação. Por isso nós pedimos, Senhor Deus, ajuda esses irmãos. Ajuda as nossas famílias, Senhor. Meu Deus, tira, Senhor, essa doença, meu Deus, que está causando, Pai, problema na vida dos Teus filhos, Pai. Meu Deus, livra as nossas famílias desse problema, Pai. Meu Deus, pois o Senhor é a nossa saúde, Pai. Por isso nós entregamos todo em Tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa cuidar de cada um deles, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, também eu peço ao Senhor, Pai, me ajuda nesse momento. Não deixe eu falar nada que contraria a Tua vontade. Eu quero falar somente aquilo que é da Tua vontade, Senhor. Eu quero permanecer na Tua palavra. Eu quero falar somente aquilo que o Senhor falaria se o Senhor estivesse aqui, Pai. Eu sei que o Senhor está aqui em espírito e em verdade. Meu Deus, mas um dia o Senhor veio aqui na terra, Pai. Viveu aqui como um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Senhor mesmo enfrentou Satanás naqueles dias. Meu Deus, mas o Senhor nos deu poder para enfrentar Satanás ainda nesses dias. Meu Deus, eu estou aqui, Pai, diante dessa palavra. Meu Deus, e quero enfrentar o diabo novamente, Senhor, através da Tua palavra, e que ele seja vencido novamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, nós Te pedimos todas essas coisas. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Deus te abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.
aqui tem um pedido, depois eu quero que o Marcelo fala comigo com esse nome aqui, para que nós vamos orar no final. É um pedido, está escrito aqui Cidade Grande, eu não sei aonde é, se é algum lugar, mas depois os irmãos me explicam aqui para ver, porque nós vamos orar no final por esse pedido aqui. Mas uma coisa que eu quero, como eu estou respondendo uma pergunta que me fizeram, então eu quero que os irmãos entendam. Primeira coisa que nós vamos falar é sobre esses 3 corpos. Na verdade, que a pessoa que me fez a pergunta querendo saber o que é o corpo celestial, mas na verdade que existe o corpo celestial, corpo terrestre e glorificado. Então vocês vão notar que o corpo celestial é a teofania, o corpo celestial é a alma. Então é a mesma coisa. O corpo celestial é a primeira criação, aquele que foi criado antes da fundação do mundo. Então o corpo celestial é a primeira criação, é a alma que nós chamamos, ou teofania. Então é a mesma coisa. Deixa eu ler só uma mensagem para os irmãos verem uma coisa aqui. Agora nós vamos falar de 2 grupos de pessoas. Um grupo vai ser redimido e o outro não tem redenção, tá? Então nós vamos falar desses 2 grupos. Houve um grupo que caiu antes da fundação do mundo, ele não tem redenção. Mas houve um grupo que caiu em Adão, esse grupo tem redenção, tá? Então vocês notem que são 2 grupos. Um grupo caiu antes da fundação do mundo, não há redenção para ele. Então por isso que vocês vão ver, tem pessoas que não crêem na semente da serpente, já prova que quem não crê já é do grupo que não tem salvação, tá? Então vocês notam por que começou esses 2 grupos lá em Gênesis. Um veio por Adão e o outro veio pela serpente. Então aquele que veio pela serpente não tem salvação. Esses são os que caiu antes da fundação do mundo. Os que têm salvação é aqueles que caiu em Adão. Todos morrem em Adão, mas em Cristo todos são vivificados. Esses que são vivificados é os que caiu em Adão. Então vocês vão notar, e nós vamos falar sobre por que o novo nascimento. O novo nascimento é para dar continuidade a essa vida, ou esse ser, ou esse corpo celestial, que também ia perecer, mas por causa do sangue de Jesus Cristo, então vai dar continuidade esse ser, esse corpo celestial, mas todos iam perecer. Mas graças a Deus por ele, que veio na cruz para dar continuidade. Por isso que você tem que nascer de novo, eu tenho que nascer de novo. Às vezes tem pessoas que não sabem nem o que é nascer de novo. Nascer de novo é receber a vida de Deus para dar continuidade àquela criação que ele criou, que ia todo mundo perecer. Então vamos aqui para os irmãos ver uma coisa aqui, que também aqueles que erraram, que pecaram no céu, também estavam em teofania, porque era um grupo de pessoas. Então caiu um grupo antes da fundação do mundo, então Deus tinha que tratar com eles, porque todos iam se tornar humanos. Então o que Deus fez? Deus tem as suas maneiras, colocou Adão para trazer aquele grupo que era salvo. Se Adão caísse, todos caíam em Adão, mas também Jesus levantaria esse grupo. Mas aquele outro grupo que veio pela serpente, eles não têm redenção, eles não aceitam redenção. Mas os verdadeiros adoradores, como eu preguei quinta-feira, esses aceitam a redenção, tá? Então escute bem aqui, para a gente dar início. A pergunta e resposta sobre Hebreus, segunda parte, no parágrafo 109. Escute bem, o próprio Jesus. Aí vocês vão entender que alma ou teofania. Depois, na outra mensagem, nós vamos também falar que tanto alma, teofania ou corpo celestial é a mesma coisa. Então escute bem aqui. Aqui o seu corpo, quando ele morreu,
Jesus. Aqui o seu corpo estava na sepultura. Então, durante aqueles 3 dias, a alma de Jesus estava no inferno pregando, que é a mesma teofania. Aqui o seu corpo estava na sepultura e sua alma estava no inferno pregando, vivo. Aí nós já lemos sobre as 3 manifestações de Deus. Primeiro, Rei de Justiça. Esse Rei de Justiça é o Espírito que enche os céus e a terra. Deus é Espírito e Deus enche os céus e a terra. Mas depois, na criação, como nós lemos em Gênesis, quando ele foi criar o seu ser, os seus filhos, primeiro ele criou um corpo para ele. Façamos o homem à nossa. E criou Deus o homem à sua imagem. Então aquela imagem foi chamada de Melquisedeque, ou rei de Salém, que é a mesma coisa. Então esse rei de Salém, então você nota que são já 2 manifestações. Quando aquele espírito que pairava sobre as águas, no princípio, aquele é o rei de justiça, é o Criador. Ele é o Criador, o Espírito é o Criador. E esse mesmo Criador criou um corpo para ele, que chama Melquisedeque. Sabe? Ele criou um corpo para ele poder criar os seus filhos na mesma imagem. Então nós somos a imagem de Deus nessa criação. Não nessa, tá? Não nessa aqui, mas na criação original, quando ele criou o seu ser celestial. Então é essa aqui. Então escute bem. Então aqui o seu corpo estava na sepultura e sua alma estava no inferno pregando, vivo. Que tal isto? Ele estava em sua teofania novamente. A sua alma estava lá embaixo com aquelas pessoas que estavam também em teofania. E ele estava lhes testemunhando que eles não se arrependeram na longanimidade de Noé. Viu o quê? Eles também estavam lá no mesmo corpo, mas só que perdido. Eles vieram aqui na terra, passaram por aqui, ouviu a palavra, rejeitou e foi para aquele lugar. Tá? Esse é o grupo que não tem salvação. Mas o grupo que tem, no caso que cai em Adão, esse grupo aceita a verdade, capta a verdade, sabe? Eu estava até conversando com minha esposa hoje, eu estava mostrando para ela uma coisa que dentro da Bíblia que vai deixar muita gente surpreendido por falta de conhecimento. Eles não sabem o que é a mensagem do Filho do Homem. Muita gente prega Filho do Homem, mas não sabe nem o que é isso. E essa é a parte principal para os seres humanos. Como eu estava mostrando para ela, São Mateus 25. Jesus mostrando isso muito claro. Quer dizer, as virgens, a principal coisa para nós aqui é o alarido. Mas à meia-noite, e eu estou entrando num caso aqui, parece que não tem nada a ver, mas eu creio que tem, porque Deus sabe melhor do que eu, tá? Mas à meia-noite se ouviu um clamor. Aquele clamor era dizendo: eis que vem, sai-lhe ao encontro, o seu esposo está chegando, sai ao encontro. O clamor. Então esse clamor é o principal. Se você prestar bem atenção, esse clamor é o principal para aqueles que são eleitos. Mas logo diz assim que as 10 virgens levantaram, e aquelas que não são eleitas para o rapto, elas começaram a tentar de outra maneira, a crer de outra maneira, e não entender realmente o que era o alarido. E começaram a ir em outras e outras e outras, e não entendeu aquilo, e aquelas outras disseram: olha, tem alguém vendendo essa mensagem. É claro, não é esse vender, significa assim, tem alguém pregando essa mensagem corretamente, vai lá, porque quem recebe, nós recebemos, eu recebo para mim, vocês recebem para vocês.
tem alguém que está pregando essa mensagem, vai lá e compra para você. Porque senão, vai chegar uma hora que não vai ter jeito mais. E quando elas foram, o noivo veio. Está vendo? Aí vocês vão notar que o mais importante é o alarido. O noivo veio. E aquelas que estavam preparadas entraram para as bodas. E depois chegou as outras dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu para elas assim: ó, a porta está fechada, eu não vos conheço. E lá no finalzinho vocês notam assim: vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não na transformação, mas vocês não sabem a que hora o Filho do Homem há de vir. Então o segredo está no Filho do Homem. Se você, se eu, se nós passar por alto isso aí, irmão, aí pronto, acabou. Não adianta nada você pensar: ele está vindo. Mas só que nós já temos entendimento. Ele está vindo como? Está vindo como filho prometido, não como filho do homem. O Filho do Homem está aqui agora. Eu creio que ele ainda está aqui. Mas se vocês não receberem, se nós como pregadores não souber nada e não pregar essa verdade, tanto nós quanto vocês vão ficar. Sabe? Porque se nós tomamos essa mensagem na mão aqui, essa Bíblia na mão, é para mostrar para vocês a verdade. Porque se nós não mostrar, vocês também ficam cegos como nós. Mas se nós não somos cegos, vocês também têm os olhos abertos, porque a palavra de Deus abre os olhos de cada um dos eleitos. Então vocês notam aqui, como eu estou falando, vocês notam aqui, ó, deixa eu ir pregando, antes de pregar, eu estou mostrando para os irmãos uma coisa aqui. A mensagem, eu creio que eu falei, a que eu li, né? Perguntas e respostas sobre Hebreus, segunda parte. A mensagem é a operação do Espírito, no parágrafo 109 também. Engraçado que está 109 também, né? 109 nessa aqui também. Eu vou ler só uma partezinha aqui para os irmãos verem uma coisa aqui, ó. Diz aqui, ó: você, nosso espírito eterno foi perdido em Adão, mas Cristo devolveu gratuitamente pela graça. Nosso espírito eterno foi perdido por Adão. Então, quando Adão caiu, não foi só o corpo que caiu, foi a alma também. Mas só que é redimível. Quem cai em Adão, a alma é redimível. Se você caiu em Adão, Cristo te levanta. Deixa eu ler uma escritura aqui. Vamos aqui em Hebreus capítulo 3. Vamos ler. Romanos capítulo 3. Deixa eu ler aqui para os irmãos verem uma coisa aqui. Como nós estamos aqui para aprender, né? Estamos aqui para aprender. Romanos, no capítulo 3, a partir do verso 23 a 25, e diz aqui, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Mas todos, esses todos que pecaram aqui, irmão, não está falando do pecado no sentido que eu estava falando aqui. Aqueles que pecaram lá, aqueles pecaram diretamente na alma, aqueles pecaram na primeira criação. E vocês vão notar que nós caímos, foi quando Adão foi colocado na carne. Nós caímos quando Adão foi colocado na carne. Aqueles caíram na teofania. Eles não têm redenção. Hebreus 6, vocês notam ali. Quer dizer, aqueles que recaíram, é impossível. Está vendo? Então, quando aqueles que caíram, recaem aqui na terra, é impossível que eles
sejam redimidos. Porque eles já caíram uma vez e recaem na terra. Mas os eleitos que caiu em Adão, eles caíram por causa da carne de Adão. Então o eleito que caiu em Adão, Adão caiu, foi na carne. Mas quando Adão caiu na carne, atingiu a alma. Mas só que Jesus veio e recuperou essa alma. Tá? Ele não redimiu esse aqui, mas ele redimiu a alma. A carne para nada presta, mas o Espírito é que vivifica. Então quando ele veio para redimir a nossa alma, que caiu em Adão. Por isso que o outro grupo não tem salvação. Não tem por quê? Porque eles já caíram antes da fundação do mundo e recaem quando a palavra é pregada, então eles recaem novamente. Eu creio que tem alguns irmãos, talvez não, depois eu volto a ler de novo aqui, Romanos 5, mas deixa eu ler aqui para os irmãos ver uma coisa, Hebreus 6, Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4, que diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, seja outra vez renovado para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Então é impossível, porque eles já caíram uma vez, antes que o mundo existisse. Ainda no livro de 2 aos Coríntios, eu quero ler aqui, para os irmãos verem algo aqui ainda. 2 aos Coríntios, no capítulo, eu creio que é 13, capítulo 13, verso 5 e 6. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Aí escute bem agora, né? Que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Porque os reprovados, Jesus não está neles. Entendeu? Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Quer dizer, se nós somos eleitos, nós estamos seguros. Pela redenção do sangue. E é por isso que quando Jesus veio, ele veio para redimir essas almas, para nos dar um novo nascimento, porque a alma ia perecer, tudo ia perecer. Me lembra, daqui um pouco eu estou lembrando de uma mensagem aqui, me lembra, a hora que eu leio essa escritura aqui, me lembra, uma mensagem para mim ler. Deixa eu voltar aqui ainda no livro de Romanos, no capítulo 5 agora, eu quero ler para os irmãos ver uma coisa aqui, eu anotei 19 a 21, Romanos 5, 19 a 21, e está escrito assim: porque como pela desobediência de um só homem, isso é Adão, está vendo? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela desobediência de pela obediência de muitos foram feitos justiça. Quem é esse? Jesus. Deixa eu... Verso 18, eu creio que eu anotei o 18 aqui também. 19 a 21. Pois assim como, deixa eu ler de novo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida.
Porque isso eu acho que eu li foi para trás, né? Deixa eu ver. Agora eu vou continuar no 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justiça. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então a vida eterna retorna para dar continuidade à vida desse corpo celestial, dessa primeira criação. Porque essa primeira criação, para os irmãos verem uma coisa aqui, irmão, essa primeira criação, por ela ser criada à imagem de Deus, dificilmente ela teria algum meio para destruir, a não ser o lago de fogo. Então a gente vê que esse ser é tão poderoso porque foi feito à imagem de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Mas quando? No lago de fogo. Só. Está vendo? Mas graças a Ele, que Ele veio para que isso não acontecesse conosco também. Olha aqui, o sexto selo, como a mensagem que eu quero ler para os irmãos ver uma coisa. Se Ele não tivesse vindo, tudo voltaria a nada. A terra ia acabar. Tudo que Ele criou voltaria a zero. O abismo tomaria conta, as águas tomariam conta da terra, tudo ia acabar. Então escute bem aqui. Sexto selo, parágrafo 126 a 127. Compara as escrituras desse grande evento que veremos, esse grande segredo ou mistério que está sob o sexto selo do livro da redenção. Você sabe que o livro da redenção é a redenção dos 6.000 anos. Então é um mistério. É um mistério. De 6.000 anos. Agora, recorde, esses são mistérios escondidos. Os 6 selos, todos juntos, são um grande livro. Apenas 6 rolos de pergaminho enrolados junto, e ele abre o livro inteiro da redenção. Isto foi como que toda a terra foi redimida. Quando Jesus veio, né? Claro, tá? Foi por essa razão que João chorou, porque se ninguém pudesse pegar aquele livro, toda a criação, tudo estaria acabado. Agora, tem gente que acha que é porque Jesus chegou lá e pegou um livro. Irmão, o livro da redenção é assim, ele pegou os pecados de cada um. Você nota que quando Adão perdeu, a terra ainda ficou na mão dele, mas ficou suja, porque Satanás também já tinha sujado a terra. Mas o que saiu da mão de Adão foi a vida eterna, que retornou ao dono original. E essa vida eterna tinha que ser um que pudesse pagar o preço. E o único que podia pagar o preço era Ele. O dono original, e a vida eterna é Ele. Mas o que Ele fez? Ele se fez carne e habitou entre nós. Para que isso retornasse a nós novamente. Essa vida só poderia descer a nós através dele mesmo. Por isso que nele estava a vida. Ele é a luz dos homens, ele é tudo. E se ele não viesse, nós estaríamos perdidos. A alma nossa ia extinguir, ia acabar tudo. Então escute bem. Então João chorou, porque se ninguém pudesse pegar o livro, aquele livro, toda a criação, tudo estaria acabado. Ela simplesmente voltaria a átomos, a molécula e coisas assim, e luz cósmica. E nem mesmo haveria criação, pessoas e nada mais. Acabaria tudo.
se ele não tivesse tido misericórdia, mas ele sempre amou os seus filhos. Aqueles que ficaram com ele quando houve essa batalha lá no céu, de Miguel contra Lúcifer, aqueles que ficaram com Miguel, que é Cristo, é esses que ele está redimindo agora. É esses que caiu em Adão. E é esses que estão retornando para ele novamente. Então, veja aqui. Aí ele diz, dão pessoas e nada mais, voltaria a nada. Porque Adão perdeu os direitos daquele livro. Ele o perdeu quando ele deu ouvido à sua esposa e ela ouviu os raciocínios de Satanás em vez da palavra de Deus. Veio? Isso foi perdido. E então isso não poderia voltar para as mãos sujas de Satanás. Satanás só ficou com a terra. Mas veja que a terra que ele ficou, cada dia acabando. Tudo que está aqui está morrendo. Nada disso aqui permanece. Mas veja que antes que tudo acaba, Deus envia uma mensagem para tirar um povo da terra. Deus não quer que nós ficamos aqui. Deus quer que nós saiamos da terra. Então essa mensagem é urgente, ela para tirar o povo da terra. Só que o povo tem que entender que a mensagem é urgente. A mensagem não é para acostumar com ela. Que a maioria, você está notando que está acostumando com a mensagem? Vai acostumando, e a maioria só vai acordar quando Moisés e Elias estiver pregando na Palestina. É que eles vão acordar que havia uma mensagem que salvava as pessoas. E aí é tarde demais. Porque nós devemos estar acordados enquanto há uma voz soando nos nossos ouvidos. Não só aqui, mas nos ouvidos espirituais. Temos que entender isso, irmão. Por isso que a mensagem é pregada dessa maneira, e a mensagem é urgente. Como foi nos dias de Noé, era uma urgência de 120 anos, mas era uma urgência. Mas as pessoas foram esquecendo daquilo, até que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os consumiu a todos. É a mesma coisa, a mensagem está sendo pregada, e às vezes você fica olhando mais, aqueles contradizentes, os contradizentes, e não presta atenção naqueles que pregam realmente. E aí você fica envolvido com aquilo, esquecendo que há algo muito melhor do que aquilo. E depois você vai passando, e entra uma coisa aqui, sai aqui, e você esquece, daqui um pouco você vai ver que a mensagem era urgente. E passou por alto. Então diz, não poderia voltar para as mãos sujas de Satanás, o qual tentou tirando do caminho, portanto voltou ao seu proprietário original, que é Deus. Deus é o proprietário original. Ele é a própria vida eterna. E essa vida eterna, Ele só dá ela para os filhos dele. Mas veja que esses filhos, na hora, por isso que eu estou falando, na hora que Adão caiu na carne, então isso atingiu a nossa alma. E foi por isso que ele veio na terra. Que Ele não quer que a nossa alma esteja perdida. Que a alma que pecar, esta morrerá. Mas a alma que aceita a verdade, irmão, ela está salva. Então não é, por isso que às vezes a gente tem que falar, irmão, como quinta-feira eu estava falando aqui, às vezes a pessoa, nós como pregadores, às vezes nós queremos confiar que nós vamos para o céu porque nós somos pastores. E quando nós confiamos dessa maneira, é aí que nós vamos ser derrotados. Que ser pastor não vai para o céu, que ser um dom que Deus tem. Esse dom não é do homem, é Deus.
E Deus pode tirar ele do homem e dar a qualquer um que ele quiser. Então, se nós confiamos que nós somos pastores e vamos para o céu, nós somos perdidos, nós vamos para o inferno. Porque só Deus nos salva. É só o sangue que nos salva. Então eu não posso confiar porque eu estou pregando. Eu confio que estou pregando a verdade para salvar vocês. E confio que essa mesma verdade está me salvando. Porque pelo dom que Deus me deu, eu não vou para o céu. Eu só vou para o céu pelo dom que Deus deu a nós através de Jesus Cristo, que é o sangue derramado na cruz do Calvário. Esse é o dom verdadeiro que Deus deu para a salvação de toda a humanidade. E fora disso, não há redenção. E é por isso que eu sempre falo com vocês, ó, não confia nem em pastor. Vocês confiam no grande pastor que é Jesus Cristo, que a salvação depende dele. Porque às vezes a pessoa fica, tem essa história, porque você passa a confiar no homem, daqui a um pouco o homem cai e vocês caem com o homem. Só existe um que não cai, e esse é Jesus Cristo. Então, se você passar a confiar no homem, daqui a um pouquinho o homem está pregando errado e vocês estão acompanhando ele, crê na mensagem da hora. A mensagem não vai decepcionar ninguém, sabe? Quantos homens grandes homens que caiu da mensagem, sabe por que caiu? Porque o povo estava confiando demais neles. E Deus tem uma maneira de derrubar o homem. Se o homem começar a ficar tupetudo, Deus derruba ele. E quando derruba, muitas pessoas saem porque estavam confiadas no homem. Mas se você está confiado em Deus, o homem cai e você continua em direção ao céu. Então escute bem aqui. Então voltou ao dom o seu proprietário original, como qualquer título iria. Veja, vai diretamente de volta ao seu proprietário original, e esse é Deus, o Criador, quem o fez, e Ele o segura. Então Satanás não tem direito nenhum, como eu disse aqui na quinta-feira. Satanás, ele perdeu Jesus na cruz do Calvário, derrotou totalmente o diabo. Agora, o que ele faz para ganhar terreno? Ele vem ao ser humano e coloca a mentira na boca do ser humano para derrubar o ser humano, porque ele já está derrotado. Porque qualquer coisa que nós fazemos o contrário à mensagem da hora é o diabo. E o diabo não pode fazer nada até que usa a nossa boca. Mas Deus também não pode fazer nada até que ele usa a boca de alguém também. Então os dois que estão aqui é dessa maneira. Então, por isso que nós precisamos de ter esse entendimento. Então vamos mais agora. Deixa eu voltar aqui agora. Ainda na mensagem vida. A mensagem vida, nós vamos ler aqui um pouquinho dessa mensagem vida. Escute bem aqui. Quero ler. Deixa eu pegar aqui essa mensagem vida. Eu creio que... Aqui. No parágrafo 49. Outra coisa que eu quero mostrar para os irmãos. Por que tudo ia voltar a nada? O único que é eterno é Deus. Você nota que quando Ele criou, vocês notaram que eu disse aqui que a própria mensagem diz que toda criação ia ser extinta? Então tudo que foi criado ia acabar. Então o sangue foi exatamente para dar continuidade para a alma nossa, para a nossa teofania não ter fim. Porque tudo que começou tinha que ter um fim. Então escute bem, agora tudo que teve princípio tem um fim. Não há nada que já começou que não tem um fim, mas algo que não teve princípio não tem fim. Somente Deus é o único que nunca teve um princípio. Só Ele. Ele não teve nenhum começo de dias nem fim de anos. E portanto temos que nos tornar parte de Deus através
nascimento para vivermos e termos uma existência eterna. Então, através do novo nascimento, a vida de Deus vem em nós. A nossa teofania, que nós cremos que somos salvos, está na sexta dimensão. Quem que está em nós? Deus. É Deus que está em nós. Ele é o Criador. Ele está em nós exatamente levando a cabo uma obra para chegar ao momento de transformação. Ele é que nos transforma. Houve umas ideias no passado aí, pessoal aí com as ideias aí que teofania estava vindo e sentando do lado dos outros. Isso é ideia do homem, isso é ideia das pessoas. Houve até um outro caso de uma irmã morreu e depois da outra veio com uma visão que aquela irmã apareceu para ela e que avisando para ela que o rapto estava perto de acontecer. Aonde que Deus vai fazer uma coisa dessa? Isso é só ilusão das pessoas, sabe? Para você saber que o rapto está perto, é porque Deus enviou uma mensagem. E esse mensageiro diz só: ninguém sabe a hora nem o dia, somente Deus sabe. E esse Deus que sabe o dia e hora, sabe onde ele está? No seu coração. Ele está no seu coração, ele sabe o dia e a hora da transformação. Naquele momento, ele te tira da terra. Ele não está longe não, ele está em você, ele está em nós. É só você prestar atenção na mensagem, é só você prestar atenção na Bíblia. Deus não está longe não, Deus está em mim e em vocês. Então vamos mais lá. Então o pecado e o sofrimento e tudo mais tem que chegar a um lugar onde ele não tem nenhuma existência, porque ele teve um princípio. Houve um tempo quando não havia enfermidade, nem pecado, nem tristeza, nem morte, e então isto entrou através de uma perversão. Então toda perversão deve terminar, e tudo que teve um princípio tem que terminar, para que então o eterno possa existir. Veio o que eu quero dizer? Esta é a razão pela qual é totalmente impossível qualquer pessoa ser salva fora do novo nascimento. Por quê? Porque o novo nascimento, Deus traz a vida dele para mim e para você. Você viu em Atos dos Apóstolos, quando Jesus morreu? Ele morreu, ficou aqui, como eu li aqui na quinta-feira, ou num dia aqui, ele ficou aqui preparando a igreja durante 40 dias. Quando foi em Atos dos Apóstolos, ele mesmo retornou para morar no coração de cada filho dele. Em uma das eras da igreja, o profeta diz: só há uma descida do Espírito Santo. Ele disse, aconteceu em Atos dos Apóstolos. Ele disse, não há duas descidas não, só aquela. E daquela para frente, todo filho de Deus que nasce aqui já tem essa sementinha dentro. E essa sementinha é acordada pela revelação da palavra. Porque essa sementinha que está dentro de você é Deus. E essa mensagem é Deus também. Então o Espírito está em você. E a palavra está na nossa mão. Então esse Espírito está ouvindo essa palavra que é Ele mesmo. Então não é eu, não é você. Então diz, então é impossível que uma pessoa se salva fora do novo nascimento. Porque os homens nascem outra vez do Espírito de Deus e se tornam uma parte de Deus. Sua existência é eterna como Deus é eterno. Aí vocês notam que essa primeira criação, esse primeiro corpo ia ser exterminado. Mas por causa do sangue de Jesus, trouxe de volta a vida dele, para que a nossa teofania não tenha fim mais. E
Esse Jesus condenou ele quando ele chegou, que carne e sangue não é do reino dos céus. Mas por outro lado ele diz: eu te dou a minha vida. E lembrei de uma escritura aqui, no livro de São Lucas, eu creio que é 18, eu acho que eu até anotei, São Lucas 18, deixa eu ver se eu anotei aqui, São Mateus também, São Mateus, eu creio que é aqui, São Mateus 18, 10 a 11, São Mateus 10, deixa eu voltar aqui, só para os irmãos verem uma coisa aqui. Como nós estávamos falando sobre o Filho do Homem ainda, aí os irmãos vão notar isso aqui agora, de novo. Isso aqui, São Mateus 18, do verso 10 e 11. Escute bem, que aí vocês vão entender o que é a teofania, o que é esse corpo lá. E se vocês querem saber realmente sobre isso aqui, pega a mensagem, perguntas e respostas número 12, está lá essa resposta aqui. Escute bem: vede e não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Esses pequeninos são as teofanias. Olha lá a pergunta e resposta número 12, vocês vão saber. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido, daqueles que estão lá diante dele. Ele não veio salvar aqueles que saíram de lá, ele veio salvar os mesmos que permanecem ao lado dele. Esses pequeninos aqui são as teofanias. Fizeram uma pergunta para o profeta, ele falou assim: isso aí são as teofanias, porque aquelas crianças que Jesus estava falando, aquelas crianças são salvas, então as suas teofanias estavam lá diante da face dele, sabe? Então vamos lá, mais um pouquinho aqui. Então disse aqui: porque os homens nascem outra vez do Espírito de Deus e se tornam parte de Deus, sua existência é eterna como Deus é eterno. Eles nunca poderão perecer. Jesus disse: ninguém pode arrancá-los da minha mão. Eles são do Pai, o divino, e não há ninguém que possa tirá-los ou separá-los, pois eles são uma parte de Deus. Agora, deixa eu continuar mais um pouquinho aqui. Como que no mundo nós sabemos que há um verdadeiro e real espírito de amor, há um verdadeiro espírito real de lealdade, um verdadeiro e real espírito de honestidade? Quantos sabem disso? Nós sabemos disso, nós vemos isso bem. Isso é Deus, a própria fonte. Aí ele até diz assim: vamos fechar os nossos olhos, nossas imaginações. Não é os olhos aqui não, sabe? Vamos fechar os nossos olhos, nossas imaginações para alguns momentos e voltarmos antes, quando não havia nada. Você nota que houve um tempo que não havia nada, só o Rei de Justiça, só Deus, não tinha nada, não tinha anjo, não tinha nada, era só Ele, porque Deus sempre existiu. Mas ele começou a pensar como ele, e é claro que o projeto de Deus, ele não erra. Então ele projetou tudo e começou a vir as coisas à existência. Isso, a primeira criação não estava aqui na terra. A primeira criação ele criou em outro lugar, em outra dimensão. Por isso que muitas pessoas leem em Gênesis e não entendem nada. Gênesis capítulo 1 está falando dessa criação que não existia aqui. Gênesis 2, ele colocou o homem na carne. É essa que nós estamos vendo. Mas Gênesis 1, ele está falando daquela criação original que os nossos olhos não viu ainda. E muita gente está vendo aqui, ó, como é? Não, aquele ali é a criação original dele. Gênesis 2, ele fez o homem e colocou na carne. E ele já fez o homem exatamente
para aquele homem cair. Ele sabia que Adão ia cair. Ele sabia que ele ia cair, porque ele tinha que colocar o outro grupo também na carne, que eles também iam se tornar humanos. Então, para o outro grupo vir e ele julgar aquele outro grupo, ele tinha também que julgar. E todos nós somos julgados pela palavra. Mas o eleito aceita a verdade. O não eleito não aceita. Então, vamos lá. Então ele diz, a grande fonte de toda a eternidade era aquele espírito de amor e alegria, aquele espírito de honestidade, aquele espírito da verdade, nesta perfeição. Você viu que nós pregamos sobre esse assunto aqui? Quer dizer, os verdadeiros adoradores têm que adorar em espírito e em verdade. E Jesus é esse espírito, é esse amor de verdade. Então, quando você aceita Jesus, então você está honrando o Criador, porque tem que ser por Ele, porque Ele é o próprio, né? Então diz aqui, e então na existência do Pai saiu Logos, que era o Filho, que era a teofania. Escute bem, que era a teofania, que era o corpo do grande Deus Jeová, saiu em um corpo celestial. O corpo do grande Deus Jeová, que é o que nós chamamos de Melquisedeque. Então, depois ele começou a criar. Para ele criar os seres humanos, ele teve que criar a si mesmo. É isso que eu falo, irmão. Eu já fui no encontro. Uma vez eu fui no encontro, tinha vários pastores discutindo esse assunto. Falando, eu acho que Deus estava falando com os anjos. Mas ele estava falando com a semelhança do homem. Anjo, o profeta diz, o corpo do anjo é totalmente diferente do homem. Deus estava falando consigo mesmo. Façamos o homem a nossa. E criou Deus o homem a sua. Então o que vocês entenderam? Ele estava falando com quem? Estava falando consigo mesmo. E criou Deus, em outras palavras, Deus é espírito, mas para criar os seus filhos, ele tinha que criar um ser, um corpo. E quando ele criou aquele corpo, ele disse, eu vou criar meus filhos nessa mesma imagem. E você sabe, eu estou aqui, está aqui, eu que não dá tempo eu ler. Nessa imagem ninguém come nem bebe, mas você pode abraçar. É um corpo humano, mas que não come, não bebe. Você pode conversar. Está numa dimensão um lugar que todo mundo, é claro, nós estamos aqui, mas se eu sou um eleito, eu já estou lá. Se você é um eleito, você já está lá. Mas naquele lugar, irmão, ali não existe tristeza, não existe enfermidade, não existe nada. É só felicidade. A única coisa que ainda está faltando lá, é que lá Deus criou o seu ser humano para comer e beber. Então, quando esse aqui tombar, no sentido de rapto para a eternidade, nós voltaremos. É claro que quando na subida para encontrar com ele nos ares, nós já vamos subir num corpo glorificado. E naquele glorificado, você já nota que o que Jesus falou? E não beberei do fruto da vida até que eu beba de novo no reino do meu Pai. Então, vocês notam que quando o rapto acontecer, a primeira coisa que nós vamos encontrar é uma mesa na frente. E você já pode comer e beber, porque já vamos subir num corpo para comer e beber. Pense bem. Então aí você está notando que eu estou falando já dos 3 corpos. Corpo celeste, que é a teofania. Corpo terrestre, que é esse, que vai perecer. E corpo glorificado, que é esse que nós vamos receber na saída daqui. Num piscar de olhos.
esse Deus que está em mim e em você, num piscar de olhos, você se torna um ser que come e bebe, e vai de encontro àquele que já tem um corpo que come e bebe. Você sabe que Jesus subiu num corpo glorificado? Olha as mensagens, está escrito nas mensagens, na própria Bíblia. Quando ele ressuscitou, e aquele corpo, irmãos, não tem parede, não tem nada, você passa em qualquer lugar. Você não precisa de andar de avião. Se você pensar assim, ó, eu quero andar 5.000 quilômetros, você pensa que você chega lá. Sabe? É o poder de Deus em você, o poder de Deus em nós, naquele corpo. Não tem barreira para ele, sabe? Então é coisa que a mente nossa não dá conta de pensar numa coisa dessa, né? Mas quando Jesus estava na terra, que os discípulos fechou as portas, e Jesus entrou lá. E ele falou, olha, eu não sou um espírito, como vocês estão pensando. Um espírito não tem osso e carne como eu tenho. Tem alguma coisa de comer? Aí ele pegou e comeu, provando assim, ó, olha aqui, ó, há uma mudança. Há uma mudança, ó. E ele subiu, e já está esperando só o último eleito entrar. E quando o último eleito entrar, ele já vem até como Isaac veio encontrar com Rebeca. E você sabe que Rebeca teve um mensageiro para ir chamar ela? A noiva de Cristo também tem um mensageiro. Aqui, ó. Tá? Então, mensageiro do entardecer, vocês lêem lá. Então, Cristo também enviou um mensageiro. E esse mensageiro chegou aqui exatamente mostrando aquilo que é o segredo. Assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. E aí as pessoas olham, foi lembrando, uns pensam assim, será que ele é Jesus? Não, ele não é Jesus. Jesus é a mensagem. Jesus é essa mensagem. Jesus é o Filho do Homem. Mas tinha que vir através de um Filho do Homem. Então o engano está aí, porque Jesus veio através de um Filho do Homem. E o segredo está aí, que muitas pessoas olha o mensageiro e não vê Jesus. Se você olhar o mensageiro e ver que Jesus veio através desse mensageiro, então você crê que Jesus já está aqui, ó. Jesus é essa revelação. Aí você não vai ser uma virgenécia. Aí você já está ouvindo o alarido, e você é parte daquelas que realmente estão com os olhos abertos para o assunto, e não vai ser enganado. Então aí ele continua aqui, olha para você ver. Então o corpo do grande Jeová, quer dizer, olha de novo aqui, que era o corpo do grande Jeová, que saiu em um corpo celestial. Este era o Logos, a palavra dita, aquelas grandes fontes da vida, saiu e ali houve uma teofania que foi Deus feito em palavra. Haja. Quando ele disse haja, então apareceu um corpo dele primeiro. Deixa eu pegar outra mensagem aqui. Deixa eu mostrar para os irmãos aqui. Deixa eu pegar aqui. 59 dessa mensagem. Quem é esse Melquisedeque? Escute bem. Notem seu primeiro ser. Isso está falando de Deus. Qual foi o primeiro ser que nós falamos? Rei de justiça. Notem seu primeiro ser. Seu primeiro ser foi espírito. Aqui, aquelas manifestações são na terra. Primeiro, pairava sobre as águas. Depois, Melquisedeque, dando ceia para Abraão. É tanto que tem mão que levou ceia para Abraão. Agora, Melquisedeque não comia nem bebia, mas ele é o Criador. Aí ele chegou com bandeja de pão e vinho, depois da batalha. Depois que Abraão tinha vencido a batalha.
Então por isso que nós vamos tomar ceia lá depois da batalha. Tá? Seu primeiro ser foi Espírito, Deus sobrenatural, correto? O grande eterno, segundo ele, começou a se formar para numa teofania. Entendeu agora? Numa teofania, chamada a palavra, um corpo. E então este era o estado que ele estava quando ele encontrou com Abraão e foi chamado de Melquisedeque. Aí ele já tinha um corpo. Antes não tinha, mas quando ele apareceu para Abraão, isso foi aqui na terra. Mas há bilhões de anos antes disso, ele, você e eu, já estava com ele lá. Isso é a coisa que nós estamos mostrando aqui da terra. Isso é coisa que nós estamos mostrando aqui da terra, mas isso já existia antes da fundação do mundo. Aonde estava? Não foi isso que ele fez a pergunta para Jó? Jó, aonde estava? Quer dizer, como homem, me responde, aonde você estava quando as estrelas cantavam antes da fundação do mundo? As estrelas, todo mundo sabe que nós somos estrelas, né? E cantava antes que o mundo existisse. Jó, aonde você estava? Fala comigo como homem, vê se você lembra. É claro, como que vai lembrar? Nesse corpo? Esse corpo aqui nós não lembramos praticamente de nada, sabe? Então aí, eu só estou lendo algumas, só para os irmãos verem uma coisa aqui. Agora vamos mais um pouquinho, porque eu estou vendo o tempo passar muito rápido ali. Deixa eu voltar aqui nessas duas mensagens aqui. Na mensagem de Hebreus, no capítulo 5 e 6, primeira parte, escute bem aqui, eu quero que os irmãos entendam como é que isso aconteceu. Como que aconteceu? A primeira da criação foi através da teofania. E para nos redimir, foi a mesma teofania vindo aqui, se tornando carne, e nós recebemos do seu Espírito. Mas a mesma teofania também teve que vir aqui, que era Jesus. Então escute bem. Parágrafo 57 dessa mensagem, Hebreus capítulo 5 e 6. Então, portanto, Melquisedeque, o grande sacerdote, como um homem, ele não teve princípio, ele não tinha fim. E quando nós, escute bem, através daquela teofania, fomos feitos à imagem de Deus antes da fundação do mundo, quando aquela teofania foi feito carne e habitou entre nós, no nosso meio, então através de sua morte, nós recebemos seu Espírito e não temos fim, temos vida eterna. Entendeu agora? Então, primeiro nós fomos feitos à sua imagem através daquela teofania. Primeiro ele, depois nós. Ele nos fez igual ele, mesmo material e tudo mais. Só que naquele grupo estava aquele grupo que caiu também. Perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte, está escrito lá. Então era um grupo todo. E é por isso que quando Deus chegou em Abraão e disse, pediu a Abraão, você pode contar as estrelas? E ele disse, não posso. Ele disse, quer dizer, assim será a sua semente. E as estrelas eram essas pessoas que estavam no céu. Quando Jesus chegou aqui, está na mesma mensagem que eu citei aqui agora. Quando Jesus chegou aqui, vocês notam como os judeus falavam com ele? Eles não criam, mas por que aqueles judeus não criam em Jesus? Porque eles não eram semente verdadeira. Eles não eram. Mas quem que eles eram? Nós somos filhos de Abraão. Jesus disse, eu sei que vocês são filhos de Abraão. Por quê? As estrelas, Deus pediu para contar as estrelas, e eles faziam parte daquelas estrelas também. Eu sei que vocês são filhos de Abraão, mas por que vocês estão procurando me matar? Abraão não fez isso. Viu? Vocês são estrelas, mas são estrelas caídas, vocês já caíram. Vocês caíram lá, por isso que vocês não me aceitam.
Mas aqueles que não caíram, aceita. Se nós somos filhos de Abraão, nós aceitamos a verdade, porque nós não caímos. E nós fazemos parte daquela estrela, mas das que não caiu. Então uma parte caiu, irmão. Vocês notam no livro de Gênesis capítulo 6, quando aqueles homens ali, os filhos de Deus, vocês notam lá que fala assim, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas. Não era filho de Deus? Mas eram esses caídos. Eles já eram caídos. E viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram várias para si. Mas eram os filhos caídos. Eles não eram os verdadeiros filhos, sabe? É aqueles que já tinham caído lá, mas veio em carne. E por isso que fala, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram tantas para si. Está vendo? Tudo isso, irmão, você tem que entender que quando chega aqui, totalmente diferente. Você sabe o teste aqui? A palavra. Para saber, o profeta chegou até a falar assim, ó, se uma pessoa, você, ó, não é ficar com a mensagem na mão e nem Bíblia. Porque às vezes até hoje, até mensagem, conforme for a pessoa, você tem que correr dele, tá? Tem muitos com mensagem na mão aí que mata. Quem é que sabe disso? Quem é que tem coragem de levantar a mão para isso? Olha lá, tá vendo? Sabe disso. Tem muitos com mensagem na mão que estão matando as pessoas. Bíblia na mão, sabe? Então não é o caso disso não. O teste é a revelação do momento. Se não passar nesse teste, por certo, está do outro lado. É claro, irmão, deixa eu mostrar outro quadro, para ninguém sair triste, nem quem está ouvindo. A vigenércia, ela faz parte do grupo que ouve a mensagem. Então ela não vai entrar, não é porque ela não quer, ela quer também. Ela não vai entrar porque Deus é que faz o corte. Você sabia disso? Aqui, ó, o profeta diz, as 10 virgens é esse pano limpo. Aqui, ó. Mas Deus vai fazer o corte desse pano limpo. Ele diz, todas são santificadas. Mas para a esposa do cordeiro, ele vai tirar uma parte desse pano e levar. E ele disse, o outro pedaço que fica é tão santo quanto o que subiu. Mas eu estou mostrando, é um outro lado. Eu estou mostrando o quadro daqueles perdidos. Os perdidos não aceitam. E tem muitos perdidos que estão com a mensagem na mão. Olha esse grupo de pessoas que está contradizendo a mensagem aí. Você acha que não era predestinado para isso? Predestinado para trazer problema para aqueles que querem problema. E aqueles que querem problema, vai acompanhar eles. Aqueles que não entenderam a mensagem, vai acompanhar e achar que está certo. Mas os eleitos têm um aviso, tem uma campainha aqui, ó. A campainha do eleito está no coração dele. Ele sabe quem está certo e quem está errado. Não é que ele sabe pela letra, não. Ele sabe pelo Espírito que nele habita. Porque o Espírito que nele habita conhece a verdade, sabe que é verdade ou não. Então escute bem aqui. Deixa eu não vou ler nessa, mas vou ler outra aqui. Agora, deixa eu só passar aqui. Hebreus ainda, no capítulo 2. Deixa eu ver se eu encontro algo aqui, para os irmãos verem uma coisa aqui. Hebreus, capítulo 2, no parágrafo 54. Diz aqui. Começar por aqui. Agora, o Logos que saiu de Deus, o qual era... Tudo isso começa a formar-se numa forma de corpo, quer dizer, aquele Deus eterno. Essa forma de corpo foi chamada nos ensinamentos escolares de Logos. O Logos que saiu de Deus, em outras palavras, uma melhor palavra para isso, que chamamos de teofania. Teofania é um corpo humano que ele fala aqui glorificado, mas depois ele diz, não exatamente como carne e sangue, como isto seria em seu estado glorificado, mas é da forma do corpo humano que não come nem bebe, mas é um corpo.
um corpo que está esperando por nós, logo que deixarmos esse. E ali nós encontraremos naquele corpo. E este é o tipo de corpo que Deus estava. Pois ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E eu estou falando ainda do primeiro corpo celeste. Tá? Então esse corpo aqui que nós vamos, segundo aos Coríntios, se este tabernáculo for desfeito, nós temos um, não feito por mãos, eterno no céu. Esse é o celestial, esse é a teofania. Muitas pessoas às vezes não entendem, acham assim, mas tem pessoas que já me fez essa pergunta: mas como é que nós vamos, pois existem dimensões, não existe? Existem dimensões, para chegar lá. Você vê que primeira, segunda, terceira, quarta, quinta dimensão, sexta e sétima. Deus está na sétima. Os salvos estão na sexta. O inferno é na quinta. Ou o lugar onde estão as almas. Como é que nós vamos passar? Eu te falo uma coisa. Foi Jesus que passou por todas. Quando ele desceu de lá, ele passou por todas. Quando eu venço aqui, quando você vence aqui, você já está do outro lado. Você não tem que passar por dimensão nenhuma. Você só tem que entender: se você é um eleito de Deus e venceu pela palavra, quando acontecer, ou você partir daqui e ir para o pó da terra, ou no rapto, não, vamos dizer, se pó da terra, se desceu para o pó da terra, você já está lá na sexta dimensão. Você não tem que sair daqui para lá, você já está lá. Porque tem pessoas que dizem: mas eu saio daqui. Não, não é sair daqui para lá. Você parte daqui do corpo, aí você já está lá descansando. E aquele descanso já, é muitos milhares de anos que você está naquele descanso. Isso aqui é um teste. Eu estou aqui sendo testado, você também, para ver se você passa no teste, para ver se eu passo no teste, para ver se eu não envolvo com o que eu faço. Mas eu faço isso. Não, Deus não pediu isso. Aqueles dois homens que Jesus falou, e provou isso. Tinha um que já estava no altar fazendo tudo. Eu dou dízimo, eu faço isso, faço aquilo e tudo mais. Aí vinha outro que nem queria olhar para o céu. Quer dizer, ele estava preocupado. Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Aí Jesus falou assim: qual é que foi justificado? Aquele que estava no altar ou aquele que estava reconhecendo o que ele era? Ele disse: aquele que estava reconhecendo o que ele era. O outro não foi justificado porque ele já era tudo. Eu faço isso, faço aquilo. Isso não adianta, irmão. É crer em Jesus Cristo, crer na obra que ele fez, crer no sacrifício dele, que Deus não está olhando, como o profeta diz: se você é um eleito, Deus não te vê. Quando você está orando, Deus não te vê, Deus só ouve a sua voz. Porque Ele não pode te ver, porque Ele vê Jesus Cristo. Quando Ele vê o sacrifício, então Ele escuta a sua voz através do sacrifício. Não é questão que Ele tem que me ver. A questão é que Ele tem que ouvir a minha voz através do sacrifício, através daquilo que Ele fez por nós. E é dessa maneira que nós temos que entender aqui. E saber que nós não somos nada. Sem mim nada podeis fazer. Então, só através dele. Então, deixa eu ler só para a gente terminar. Então, ele disse aqui: agora, quando o homem... Deixa eu ler só uma partezinha aqui embaixo, no 279. Mas a diferença entre um animal e o homem, Deus colocou uma alma no homem que Ele não colocou no animal. A diferença é essa. O animal tem 5 sentidos, não tem? Paladar, tato, olfato, mas só que não tem uma alma. Ele não tem um espírito, né? Deus colocou uma alma no homem e Ele não colocou no animal, porque a alma que estava no homem é aquela teofania.
viu agora? Então a alma já é a própria teofania. Então o que Deus fez? Jesus veio fazer? Ele tira, porque quando nós chegamos agora, esse aqui eu preciso de ler, né? Preciso de ler esse aqui agora. Quando nós viemos aqui na terra, nós recebemos um espírito. Então nós estamos aqui, todas as pessoas receberam um espírito quando nasce, logo que nasce entra um espírito na pessoa. E esse espírito não é o santo. Tá? Esse espírito não é o santo. Esse espírito é de natureza mundana. Para quem está aqui ouvindo, nós vamos ler, para depois ler a mensagem. Aí está aqui, ó. Está aqui no livro aos Efésios, capítulo 2. Você nota que quando nós nascemos, nós recebemos esse Espírito. Todo mundo tem ele. Por que o sangue de Jesus Cristo vem fazer a mudança? O sangue de Jesus Cristo faz a mudança. Quando você aceita o sangue, Deus entra e muda essa natureza. Aí você já não tem mais a natureza desse Espírito, mas a natureza de Cristo em você. É isso que se chama nascer de novo. Tá? Veja aqui. A última mensagem que eu leio é Hebreus capítulo 2. Que eu li por último agora. Então veja aqui, ó. Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Como nós recebemos? Por causa da desobediência de Adão, quando Adão caiu. Então aí, todo mundo veio. E quem descobriu a maneira de vir dessa maneira foi a serpente, o diabo na serpente. Ele descobriu uma maneira de sofrimento, porque a mulher não estava aqui para dar à luz filho. A mulher, que é a igreja daquele dia, era para obedecer a palavra, para Deus cumprir a sua palavra na vida de cada pessoa que viesse. Mas como ela desobedeceu, a serpente, através de Satanás, descobriu que tinha uma maneira, mas era de sofrimento. Mas Deus não queria aquilo. Mas quando descobriu, Deus chegou perto dela e falou: agora com dores darás filho. Não era para você dar à luz filho, mas você quis. Então agora você tirou a vida do mundo, você tem que trazer vida ao mundo. Porque ela tirou a vida do mundo. E a vida era Deus na terra. Ela tirou a vida de Deus da terra, então ela teve que trazer. E quando ela trouxe, aí você pode notar. Primeiro que veio dela, matou o outro. E aí, só isso. Então, veja aqui. E entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza os filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então tudo é em Cristo e nada mais. Então aqui, para nós terminar, faltando só 5 minutos ali. Então escute bem, a mensagem e não sabeis. Eu quero ler essa parte aqui. Mensagem e não sabeis. Aqui é que vem o perigo. Perigo, que é muito perigoso, nós confiar, porque tem dom. Aí eu tenho dom, aí eu faço isso. Ou então confiar naquilo que nós... mas eu dou cesta básica. Ué, então os católicos também vai. Não é isso. Não é isso não, tá? Tudo isso inclui, mas não é isso que nos salva. Salvação depende da palavra, tá? Então escute bem, 106 da mensagem de não sabeis. Eu quero ler uma porçãozinha
para os irmãos entenderem o perigo da coisa. Agora, que a igreja, seu propósito inteiro é a igreja. Agora, como entramos nessa igreja? Por um Espírito somos todos batizados dentro do corpo. Qual é o Espírito? Santo, né? A igreja, o corpo de Cristo não pode falhar. Agora, aqui está o que sucede. Agora, olhe aqui este retrato figurativo. Agora, esse homem, por fora, é de carne. Isto é o que vemos e olhamos. E tem 5 entradas no corpo. Qualquer menino do primário, igualmente como eu, saberia que há 5 sentidos que controlam o corpo: visão, olfato, paladar, tato, audição. Sem isso não pode tocar no corpo. Quer dizer, visão, tato, paladar, veja-o, sinta-o. Agora, esse é o mal de fora. Agora, dentro desse está um espírito que você converte quando você nasce aqui, e o sopro de vida é dado a ele. Escute bem, dado a ele. Esse espírito é de natureza mundana porque não foi dado por Deus, porém foi dado permitido por Deus. Não foi a vontade de Deus não, mas permitiu por causa da queda, tá? Que não era para acontecer. Agora o entendem? Porque todo menino que nasce no mundo e é nascido em pecado e formado em iniquidade, vem ao mundo falando mentira, não é verdade? Assim essa pessoa ali dentro é um pecador ao principiar. Agora tem 5 entradas. Essas entradas, eu não sei se posso dizê-la agora corretamente. Primeiro eu sei que é pensamento, consciência, pensamento, consciência, amor, arrazoamento. Há 5 entradas ao Espírito. Você não pode pensar com o seu corpo, tem que pensar com o seu espírito. Você não pode ter consciência em seu corpo, não tem faculdades mentais em todo o seu corpo, não tem. Assim sendo, tem que pensar com o espírito, tem que raciocinar, não pode raciocinar com o seu ser físico, porque a razão não se vê, prova, sente ou cheira, ou ouve. A razão é o que a gente pode fazer em sua mente. Se você está dormindo, está sem sentido, seu corpo está ali morto, porém seu espírito todavia pode raciocinar. Os 5 sentidos que controlam esse homem por dentro. Agora o último homem é a alma. Há um só sentido que controla isso. Isso é o livre agente moral, livre arbítrio, escolher ou rejeitar. Agora, a razão pela qual as pessoas hoje, agora não esqueçam isso, e o verá que o Espírito, qual é a evidência inicial do Espírito Santo. Agora, as pessoas podem viver nesse Espírito, dançar nesse Espírito, no que nasceu. Escute bem aqui, porque o Espírito Santo pode ungir esse Espírito, pode ser um bom pregador, pode ser aparentemente um bom pastor e tudo mais, nesse Espírito. Porque os dons foi dado sem arrependimento. Então escute bem. Viver nesse Espírito, dançar no Espírito, eles gritam no Espírito, vão à igreja no Espírito, e absolutamente pode ter o verdadeiro Espírito de Deus ungindo sobre esse Espírito, e ainda está perdido, tão possuído pelo diabo quanto pode estar com esse Espírito. Entendeu agora? Quão duro é a coisa? Por que nós não podemos confiar em nós? E nem vocês podem confiar no homem? Vocês têm que confiar em Deus. Não confia em homem nenhum, senão Deus corta você lá na frente. Confia no sacrifício dele, confia na palavra, confia naquilo que ele fez. É isso que nós temos que fazer, sabe? E Deus abençoa, que Deus abençoa a todos os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos nos colocar em pé, e irmão, eu queria saber o que é esse nome aqui? GG, né? Na grandes, pedido ao pastor, oração, porque
estão precisando muito. É GG, o nome da pessoa é GG na cidade grande, pedindo ao pastor, pedindo oração. Tanto eu quanto vocês, nós vamos orar então, por essa pessoa que está precisando muito de Deus. Então, através das nossas orações, eu creio que Deus vai ouvir esse pedido. É o GG na cidade grande. Então, vamos pedir nesse pedido, pastor, esse pedido de oração ao pastor, porque está precisando muito. Então, vamos fechar os nossos olhos e que Deus abençoa, e que essa mensagem fica no profundo do coração de cada um de vocês, tanto os irmãos aqui quanto os irmãos através da internet, que eles sejam bem-aventurados também, como nós cremos que vamos sair daqui abençoados também. Então vamos fechar os nossos olhos, lembrar dessa pessoa. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aqui está esse pedido de oração, Senhor. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, esse pedido para o GG, Senhor, e ele diz que está precisando muito do Senhor, Pai. Meu Deus, visita ele aonde quer que ele estiver, Pai. A igreja está orando por ele, Pai. Eu creio que o Senhor está ouvindo as nossas orações, Pai bendito. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu não sei a necessidade dele, mas o Senhor conhece todas as coisas. Aquilo que ele está necessitado, Senhor, ajuda ele, Pai. Dá a ele aquilo que ele necessita. Se é cura, que ele possa ser curado. Se ele está passando por problemas, Senhor, meu Deus, o Senhor é a nossa solução. O Senhor é a solução dele, Senhor. Por isso nós entregamos ele em tuas mãos, Senhor, que ele possa receber essas bênçãos do Senhor, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, nesse momento, Senhor, nós estamos saindo para os nossos lares, pedindo ao Senhor que nos ajuda, leva-nos em paz, dá-nos paz, Senhor, em nossos corações, ajuda as nossas famílias, ajuda nossos filhos, nossos netos, meu Deus, nossas esposas, Senhor, esposo, Senhor, toda a família do Senhor. Meu Deus, nós estamos pedindo misericórdia, Senhor, pedindo também para os irmãos que viajam, Senhor. Muitos vão viajar à noite, Senhor, e outros estão viajando, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de todos eles, Senhor. Tem misericórdia de cada filho do Senhor, Pai. E que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada. Que as irmãs em casa, cuidando de filhos, cuidando da casa, meu Deus, guarda elas, Senhor Deus. Não deixe que elas adoeçam, Senhor, mas que elas também tenham saúde. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoa. Vão em paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.